possamos ser tocados verdadeiramente por Ti. Nos toca com o poder do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Por favor, que não seja meramente uma leitura qualquer, que não seja, nós não estamos falando de qualquer livro, não é qualquer palavra, é a Tua Palavra. Então nos toca com o poder que está na Tua Palavra, a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Mais do que aquilo que está escrito, Senhor, grita, fala aos nossos corações, e que todo o nosso ser se renda diante de quem Tu és, Senhor, se prostre diante de quem Tu és, cheio de temor e tremor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, a partir do versículo 17, só vou recapitular bem rapidinho. João capítulo 4, a partir do versículo 17. O contexto você conhece? Pastor, não conheço o contexto. Depois você lê então, lê todo o capítulo 4, mas você conhece a famosa história de Jesus no seu encontro com a mulher samaritana. Uma mulher que não foi dado um nome para ela e não, simplesmente mulher samaritana. E no versículo 17, antes Jesus está falando da água que Ele pode dar, e se ela bebesse dessa água jamais ela teria sede. Vamos começar no 16 para ficar melhor. E dentro desse contexto ela fala assim: então me dá dessa água, porque Jesus está falando, aquele que beber da água que eu der, jamais vai ter sede. Ela fala: Jesus, me dá dessa água então. Mas ela não entendeu que tinha a ver com algo espiritual, e não meramente uma água que possa saciar a sede natural. Aí Jesus fala assim para ela no versículo 16, vai, chama o teu marido e volta aqui. Como eu disse domingo passado, Jesus é intencional no que Ele faz. Ele está fazendo Ele está pedindo isso, convocando essa mulher para isso, de uma forma intencional. Ele já sabia, Ele sabe a história dessa mulher. Mais do que a história dessa mulher, é a história de um povo. Nós falamos aqui, essa mulher, ela tipifica todo um povo, não é simplesmente uma mulher, é um povo. Então Ele sabe o que se passa dentro da história desse povo samaritano. Então Ele fala: vai, chama teu marido e volta aqui. Então a mulher confessou: eu não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste corretamente, acertadamente, ao dizer que não tens marido. Jesus fala para ela: pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Então Jesus falou para ela aqui: você teve 5 maridos. E aí quando nós voltamos lá para 2 Reis, capítulo 17, se eu não estou enganado, isso, 2 Reis, eu não vou abrir, porque a gente já falou isso aí domingo passado, 2 Reis capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 41, lá está toda a história do povo samaritano, onde eles se originaram, e lá na história deles nós vamos descobrir quem são esses 5 maridos, que na verdade não está falando do marido nessa ordem natural, então está falando do povo de Samaria, que eles tiveram 5 maridos, ou seja, 5 povos que também estavam subjugados debaixo do governo da Síria. Então são 5 povos, esses 5 maridos representam 5 povos e as suas respectivas divindades. Então é disso que ele está falando. Nós falamos desses povos, que é a Babilônia. Um povo é o povo da Babilônia, Cutá, Ramate, Avá, Sefarvaim. Então são 5 povos que adoravam as suas determinadas divindades. Então nesse contexto de João capítulo 4, Jesus está querendo se referir ao povo samaritano. Por que o povo samaritano tinha uma rixa com o povo judeu? Porque era um povo misturado. Quando eles foram levados cativos, eles se misturaram em adoração com os deuses, com as divindades desses outros povos. Então Jesus falou: você teve 5 maridos, ou seja, você se envolveu. A história de 2 Reis, capítulo 17, é sensacional. Depois você leia, porque nós vamos ver o povo de Samaria se envolvendo com as divindades dos outros povos. Um exemplo, se envolvendo com a divindade do povo da Babilônia. Mas também, a palavra fala assim, mas também temiam ao Senhor. Mas esse temor não é o temor de salvação. Você está vendo um coração dividido. Eles adoravam outros deuses, os deuses daqueles povos, tipo o deus de Sefarvaim, onde eles sacrificavam os seus filhos em adoração ao Deus, à divindade desse povo. Então o povo de Samaria, eles adoravam a esse Deus, mas também temiam ao Senhor. Era um povo dividido.
Então é esses 5 maridos que tem a ver a história aqui. Nós não vamos entrar a fundo, só recapitulando aí. E aí Jesus fala de um sexto. Você observa aí, 5 maridos, no versículo 18, 5 maridos tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Vou continuar aqui para poder ganhar tempo. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Aí ela fala assim: nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, pode crer, podes crer, está próxima a hora quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí Jesus faz uma dura afirmação para ela, fala assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E aí eu quero que você lembre lá do sexto marido. Pega isso aqui, o final do versículo 22, esse pedaço que ele fala: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que nós conhecemos. E agora conecta isso com Jesus falando para ela: o sexto marido não pertence a vocês. Esse sexto marido, Jesus está falando sobre ele mesmo, ou melhor dizendo, até para você entender, ele está falando de Deus. O sexto marido que Jesus está falando para a mulher samaritana, que ela tem, mas não é dela, está falando da realidade da pessoa de Jesus. Por quê? Que eles tinham, mas não tinham. É possível eu ter, mas não ter Deus? Sim. Quando Deus não é o meu único Deus, eu o tenho, mas de fato eu não tenho Ele. Eu posso até dizer que eu conheço, mas na verdade eu não conheço Ele, porque conhecer a Deus tem tudo a ver com ter uma aliança com Ele. Então você quer saber se alguém conhece a Deus? Esse alguém precisa ter uma aliança com Ele. Ninguém que diz que conhece a Deus e não tem aliança com Ele, de fato conhece Ele. Eu fiz a comparação como um casal de namorados, quando eles estão num relacionamento. Às vezes a gente fala para ele: você vai conhecer a outra pessoa quando você casar com ela. Você só conhece alguém quando você casa. Eu namorei 5 anos, não te indico namorar tudo isso, mas eu namorei 5 anos, e não foi o suficiente para conhecer a Bruna, porque você só conhece alguém quando você casa com essa pessoa, quando você estabelece uma aliança. Então quem está namorando Jesus não conhece Jesus, só conhecemos Jesus de fato quando estabelecemos uma aliança com Ele. Então não tem a ver com uma noite de louvor, não tem a ver com uma noite de adoração, não tem a ver com você sair da sua casa num domingo à noite, se reunir num lugar chamado igreja, numa comunidade, numa congregação. Isso não significa que todos aqueles que estão reunidos dentro de uma congregação conhecem a Deus. Conhecer a Deus não se resume a um domingo à noite. Conhecer a Deus tem a ver com uma aliança com Ele. Não é se relacionar que nem namorado. Namorado é assim: um vai na casa do outro, deu o horário de ir embora, um vai para o seu canto, outro vai para o outro canto. Nós não podemos namorar Jesus e viver essa realidade. Aí a gente vem aqui, namora, quando termina a reunião: Jesus, tchau, Deus abençoe você, Jesus, Deus abençoe você, Jesus, e eu estou indo. Não. Conhecer a Deus tem a ver com ter uma aliança com Ele. Uma única aliança você pode ter. Por que esse sexto marido não era o marido de fato? Porque esse povo não tinha uma aliança com Deus. Esse povo tinha uma aliança com vários deuses. E aí eu não quero só se arremeter nisso, eu não falei só simplesmente sobre divindades, imagens de esculturas, mas aquilo que toma o primeiro lugar em nossa vida se torna o nosso Deus. Então não dá para ficar substituindo. Para de substituir, cara. A igreja precisa parar de substituir. Que substituição é essa que eu estou falando? Nós temos um lugar, pensa em um lugar de primazia no teu coração. O primeiro lugar, ele não dá para ficar sendo substituído. Às vezes Deus, às vezes outras coisas. Aí não, agora eu conquistei aquilo que eu queria, agora volta a Deus. Não, agora eu estou lutando porque agora eu quero meu carro 0 km, e o carro agora assume o primeiro lugar. Agora eu já conquistei meu carro, volta a Deus. Não dá para substituir. Ou Deus é o primeiro, ou Ele não é o primeiro. Então a igreja precisa parar de fazer substituições nesse lugar de primazia. Esse povo fazia isso. De vez em quando eles adoravam a Deus, de vez em quando eles adoravam a divindade daquele determinado povo que eles estavam junto. Não dá. Por isso que eu não posso dizer que Jesus é o meu marido, se Ele não tem o primeiro lugar no meu coração.
se eu não tenho de fato uma aliança com Ele. Eu tenho falado muito sobre essa questão de aliança, cara, porque daí essa questão de aliança vai além de sentimentos, emoções, de desfrutar de um ambiente. Quando eu falo de aliança, eu falo de um culto racional, não algo emotivo. Você pode até chorar, suas emoções queimando dentro de você, não tem problema. As suas emoções não são do diabo, desde que elas estejam sujeitas a Cristo. Porque Deus te criou com emoções e com sentimentos. Amém? Deus te criou assim. Você tem suas emoções, seus sentimentos. Deus não falhou quando colocou isso no homem. O problema é quem está no primeiro lugar na nossa vida, é o que vai governar as nossas emoções. E se outras coisas estão no primeiro lugar, a gente vai vir para o culto e a gente pode até se emocionar, mas se não tem uma aliança, essa emoção vai acabar. E aí de repente eu chorei. Quantas pessoas você já viu, ou talvez você mesmo, para não pensar nos outros, para não julgar ninguém, ou até você mesmo chorou algumas reuniões, alguns momentos chorou aos pés de Jesus, sentiu um arrepio, aquela coisa, aquela vontade de correr, mas de repente na terça, quarta-feira, cara, já estava querendo chutar tudo e todo mundo. Aliança fala do culto racional, fala de um entendimento. Eu tenho uma aliança, se eu estou sentindo ou não estou sentindo, não importa, porque o que importa é a aliança que eu carrego. E aí não é uma reunião meramente no nível da alma. Eu tenho uma aliança, não estou sentindo hoje no culto, parece que, não sei, não estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que entender que você tem uma aliança com Deus, e o que governa a sua vida é essa aliança. Ele é o primeiro, não é as emoções, os sentimentos, se eu sinto ou não sinto. Eu sempre dou esse exemplo, tu é casado, vários casados aqui, tem dia que você não está sentindo nada pelo seu cônjuge, pela sua esposa, pelo seu marido, tem dia que você não sente. Por não se entender aliança, nós somos uma geração que o índice de divórcio só cresce. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está pensando no divórcio, essa pessoa vai falar assim: eu não sei, parece que eu não amo mais, eu não sinto mais que eu amo ele. Casamento não é sentimento, é aliança. Porque tem dia que você não vai sentir. Com Deus é a mesma coisa. Não estou sentindo, eu não sinto de orar. Você não sente, mas você tem uma aliança, e o que determina as suas ações é a aliança que você fez com Cristo, não é os sentimentos. Não estou sentindo hoje de cantar, não estou sentindo de me reunir com os irmãos, como igreja, para adorar, não estou sentindo. Não é sentimento, cara, porque os sentimentos, eles enganam. Porque vai ter dia que você vai sentir muito, tem dia que você não vai sentir nada. E se os sentimentos estiverem determinando as suas ações, aí eu falo para você, e o dia que eles forem embora, o que você vai fazer? Então é sobre isso que nós estamos conversando. Então já deu para você entender, espero que tenha dado para você entender um pouquinho, uma parcela minúscula daquilo que a gente compartilhou domingo passado. Então, para adorar a Deus, eu preciso primeiro de tudo, eu preciso conhecer a Deus. Parece até uma coisa, quando a gente fala uma coisa meio óbvia, não é? Poxa, lógico, para adorar a Deus eu preciso conhecer Ele, eu preciso conhecer o Deus que eu adoro. Agora você vai nesse conhecimento de uma forma mais profunda, para adorar a Deus da forma que Ele deseja ser adorado, eu preciso ter uma aliança com Deus. Não dá para adorar a Deus sem ter uma aliança. Esse povo de Samaria, eles conheciam verdades sobre Deus. O povo de Samaria conhecia, é o povo de Israel, a capital do lado norte. Então eles conheciam, mas você vê que Jesus falou no versículo 22, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Como pode? A gente está falando dos israelitas, é o povo de Deus, é o povo dele. Como que Jesus pode falar, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem? Conhecimento
sobre Deus eles tinham, mas eles não tinham conhecimento de intimidade, de aliança, de relacionamento, porque a aliança, a gente fala disso, a gente fala de intimidade, a gente fala de relacionamento. O que Deus está falando, o que Jesus está falando para essa mulher, ela assim, ó, você até sabe, a gente pode até contextualizar, você até sabe verdades, você sabe algumas coisas sobre Deus, mas vocês não têm aliança com Ele. E por não ter aliança com Ele, vocês não entenderam uma coisa. Aí ela fala assim para Jesus: oh, Jesus, os nossos pais, eles falavam para a gente que é nesse monte que nós devemos adorar. Vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. E aí Jesus continua a história, no versículo 23, ele continua essa conversa. Vamos lá junto. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, fala comigo isso, verdadeiros adoradores. Isso. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Primeiro, por não ter uma aliança, ela não entendeu que mudou a configuração. A configuração agora não é mais no monte, não é mais em Jerusalém, não é numa estrutura, porque a configuração não é mais um lugar, é uma pessoa, é Jesus. E por não ter aliança, ela não entendeu isso. Na mente dela estava configurado um lugar, um espaço físico, no monte, na igreja, né? Na estrutura, no prédio. Não, é no monte, não tem, aqui em Londrina a gente não tem monte. Mas o pessoal fala que em Londrina que vai orar no monte, nem tem monte, ou vai orar na mata, fala que é no monte, né? Não, porque é no monte, é lá no monte o lugar que, é lá, não, é na mata, é aquela mata que tem lá na saída de Cambé, que tem um monte de crente que se reúne lá, aquele lugar é fenomenal. Eu não sei se está tão assim que nem antes, mas você entrava lá, quando você passava tinha um grupo do super pentecostal, sabe? Cabelo de fogo, tudo de fogo, cantando corinho. Aí você chegava no outro, passava mais no outro lugar, tinha um pessoal mais do reggae. Aí chegava no outro, tinha um worship, parecia o céu aquele lugar. Aí a gente pensa, não, é na mata, é no monte, é no prédio, é naquele, mudou, a configuração mudou. Não é em um espaço físico, é em uma pessoa. O que nós cantamos, cara? Eu amo essa canção. Estou voltando à essência da adoração. E quem que é a essência? Por favor, quem é a essência? A essência é Jesus. A essência não é um monte, a essência não é Jerusalém, a essência não é essa estrutura física, a essência é Jesus. É isso que Jesus está comunicando com ela. Você não está entendendo, mudou a configuração. A essência sou eu. E aí ele fala sobre os verdadeiros adoradores. Eu não acredito no desenrolar dessa conversa de Jesus em nada fora de ordem ou nas suas ordens de uma forma sem querer. Para mim, Jesus, ele sempre é muito intencional, até na ordem da conversa dele com a mulher. Você viu que ele está falando primeiro sobre conhecimento. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquilo que conhecemos, aquele que nós conhecemos. E aí depois ele vem falando sobre os verdadeiros adoradores. E aí só nisso a gente já pode tirar uma lição e entender algo nessa conversa de Jesus. O que ele está falando é verdadeiro adorador. Primeiramente, verdadeiro adorador é aquele que conhece Jesus. Não tem como ser verdadeiro se eu não conheço a verdade. E Jesus é a verdade. A essência, na essência da adoração, que é a pessoa de Jesus, eu vivo a verdade, então eu passo a ser um verdadeiro adorador. Então essa ordem nos revela isso. É verdadeiro adorador, aquele que conhece Jesus, aquele que tem um conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Aí sim não se trata mais de saber as poses, porque a gente sabe de poses. Hoje em dia a igreja é muito inteligente, o intelecto da igreja é muito avançado. A gente sabe poses, a gente sabe criar ambientes. Hoje a gente ministra e sabe criar um ambiente. Começa lá, tocar um tecladinho,
um violãozinho, uma guitarra com reverb, uma bateria de repente vindo. Então nós sabemos gerar essas coisas, nós sabemos criar, e o problema não está nos instrumentos, tá bom? Mas nós sabemos como funcionar, a gente aprendeu a funcionar. O problema da igreja é que ela aprendeu, a igreja aprendeu a funcionar, a igreja aprendeu a ser igreja. Isso é um dos maiores problemas nossos. A gente sabe ser igreja, a gente sabe vir no culto, cara, a gente sabe vir no culto, sabe as canções, sabe a palavra que está sendo pregada, sabe a hora que deve levantar a mão, sabe a hora que deve dizer amém, sabe a hora que deve dizer glória a Deus. A gente sabe de tudo isso, a gente aprendeu a funcionar, mas o que Jesus está olhando é se é verdadeiro. Você vê que ele fala assim: os verdadeiros adoradores vão fazer o quê? Vamos lá, conversa comigo, não me deixe sozinho, desesperado. Os verdadeiros adoradores adorarão. E aí eu escrevi, quando eu compartilhava o banner do culto: os verdadeiros adoradores adoram, mas nem todos que adoram são verdadeiros adoradores. Isso é uma realidade. Os verdadeiros adoradores, é natural que deles vai fluir a adoração. E embora a gente tenha essa consciência, mas vale ressaltar de novo, mais do que canção, a adoração que vai fluir não se resume a canções, mas as músicas também são um meio. Deixa eu abrir um parênteses para falar disso rapidinho. Sabe o que eu vim para a igreja e pensando um pouco nisso? A gente fala tanto, não, porque adoração não é música, adoração não é música, e eu falo muito isso, adoração não é música, adoração não é música, mas sabe o que eu começo a perceber? Tem um certo grupo de pessoas que se escondem por trás disso, e quando nós nos reunimos num ambiente congregacional de adoração, isso aqui é um ambiente congregacional, qual é a forma que nós adoramos a Deus nesse ambiente congregacional? Através da música. O povo de Israel antigamente se reunia com as suas ofertas, com os seus animais, com os seus sacrifícios. Agora não, nós nos reunimos com o sacrifício dos nossos lábios, a nossa verdade expressa em canções. Aí tem um certo grupo, um seleto grupo, que se esconde atrás de uma verdade e não avança, porque daí nesse ambiente congregacional fica lá, não se expressa, não tem vida. Aí quando você vai falar de adoração, não, mas adoração não é música. Não se esconda. É mais uma coisa que o crente aprendeu a fazer, se esconder atrás de uma verdade. Crente é muito top nisso, cara. Ele pega uma verdade, que é uma baita de uma verdade, e se esconde atrás dela. Não, mas não é música, então não preciso. Se expresse, cara. Porque se é um verdadeiro adorador e conhece a Deus e tem uma aliança, é impossível alguém que está apaixonado por Jesus não querer cantar canções a Ele. É impossível não querer falar palavras que declaram a beleza de Jesus. Você já se apaixonou algum dia? Espero que esteja apaixonado ainda. Mas se algum dia você se apaixonou, você sabe que dentro desse ambiente de paixão do coração incendiado, são inúmeras palavras de te amo, você é linda, não, você que é lindo, o cara não tem nada de lindo, mas tem paixão, você é lindo, não, você é cega, aí tem todo esse romance, tem todo aquele amor, aquela paixão, aquele fogo, não dá para ficar calado. Se você já se apaixonou um dia, você sabe do que eu estou falando. É desse jeito. Aí eu quero fazer o paralelo com o casamento, mas o tempo passa. Eu nunca me esqueço, um dia eu ouvi isso de um grande homem de Deus, e o tempo representa a morte, se eu não estiver com Jesus. Por quê? Porque o tempo vai passando. Vários casais aqui, você não vai me deixar mentir, o tempo vai passando e a tendência é esfriar, não tem mais aquela paixão, aquelas horas intermináveis de ligação que ficavam um conversando com o outro, agora você tem a oportunidade de conversar pessoalmente, mas não quer mais papo,
quer ficar mexendo no Instagram, no Facebook, quer fazer outras coisas. Mas antes, você gastava a conta de telefone da sua mãe, vinha lá nas alturas, porque você ficava falando com a sua amada e com o seu amado. Mas o tempo passa. Aí agora, ô bobo, lembrei do pastor William, deixe de ser bobo. Você tem a oportunidade de olhar nos olhos daquela ou daquele, você mulher, que você tanto ficava gastando horas no telefone. Você tem a oportunidade de olhar nos olhos e gastar horas conversando e falando palavras de amor. E o que a gente faz? E eu vejo muito esse paralelo, essas duas coisas andando, relacionamentos, casamentos, e o casamento, nosso relacionamento com Deus, e a gente é desse jeito, cara. O tempo vai passando, e aí agora a gente se esconde. Não, mas adoração não é música. No começo cantava, o infeliz ele cantava, ele gritava, ele adorava, ele chorava, ele estava que não se aguentava. Eu sempre lembro das nossas reuniões à noite lá no Brasil para Cristo. A gente fazia o seguinte: cada um sobe para o seu monte, cada um sobe para a sua montanha, igual Moisés, cada um vai para a sua montanha aí. Gente, de repente tinha gente correndo, outro chorando, o outro gritando, outro marchando, cada um numa coisa, se expressando. Ninguém estava se escondendo atrás da verdade, falando assim: não, mas não é música, não precisa expressar. Não, cara, a gente cantava, gritava, expressava, porque quando você está apaixonado, não tem como você conter. Então não se esconda atrás dessa verdade, embora ela seja uma verdade. Adoração não é música, mas a gente precisa completar ela. Mas é um grande meio ao qual Jesus escolheu ser adorado. Eu sempre falo isso. Como Jesus escolheu ser adorado no céu? O que os anjos estão fazendo no céu? Eles estão cantando. Se música não fosse algo tão importante para Jesus, e não fosse algo que ele gostasse tanto, por que ele escolheria ser adorado pelos anjos por meio de músicas, por meio da música no céu? Há uma música no céu nesse exato momento. Aí eu vou falar: adoração não é música, e cortar essa verdade pelo meio. Então eu vou dizer: anjos, se calem, porque adoração não é música. Jesus escolheu ser adorado pelos seres celestiais por meio da música. E aí nós podemos nos unir a eles e adorar o Senhor. Mas até isso a gente precisa entender. Você já ouviu às vezes em algumas ministrações: adoramos junto com os anjos declarando, junto com os anjos declaramos que Ele é santo. Mentira. Os anjos adoram porque eles veem, eles estão contemplando. Tem gente que fala assim: repete muito, fica falando muito que é santo, santo. A música na igreja hoje é chata, fica numa repetição. Chato é você que fugiu do primeiro amor. Os anjos estão repetindo. Eles não têm um vasto repertório, porque quando você conhece e quando você contempla, as palavras faltam. Você já ficou na paixão meio sem palavras para descrever? Tem uma canção para mim que, dentre muitas, ela descreve muito isso. Quando ela fala: eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Você fala isso? Que lhe descreva em perfeição. Adora Ele. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. E aí nós continuamos declarando: santo, santo, santo. Expressa para Ele isso. Deus
Deus poderoso. Quem pode adorar Ele declarando: Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, não há outro igual, só Tu és santo, santo, não há outro igual, só Tu és santo, santo, não há outro, não há outro igual, só Tu és santo, santo. Essa canção me arremete bem a essa verdade. Os anjos estão lá declarando que Ele é santo, porque contempla. Às vezes a gente fala, junto com os anjos, mas aí a pergunta que o céu faz para a terra quando ela declara isso: vocês estão contemplando o que os anjos estão contemplando? Vocês estão vendo o que os anjos estão vendo? Ou se tornou somente um jargão, uma frase de efeito? Porque a gente sabe as frases de efeito. Junto com os anjos, santo, santo. E o céu pergunta para a terra: vocês estão contemplando aquilo que os anjos estão contemplando? E às vezes a gente até se emociona, porque a música, cara, é algo poderoso. Ela tem poder de mexer nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A música, ela pensa como se fosse um rio que é o rio que vai ditando como que vai fluindo os sentimentos. Então pensa na música como um rio, e os seus sentimentos talvez como uma folha, como folhas jogadas num rio. O curso daquele rio é que vai levar os seus sentimentos para um determinado lugar. A música tem esse poder. A música faz isso. Por isso às vezes está ouvindo a música e começa a chorar. Ou dependendo do toque da música, se o Lucas está ali tocando a bateria, ele começa a fazer um ritmo mais assim, seu pezinho já começa. Até quando é aquelas músicas, aqueles trem que não presta, música imprestável, né? Às vezes é aquela música, você não suporta ela, você nem gosta de ouvir, mas de repente está lá um sonzeira tão legal, e aí seu pezinho já começa, e a sua cabecinha já começa. A dança lá piada interna. E aí o pezinho já começa a bater, a cabecinha já começa, não é? Se você ouve lá uma guitarra com peso, uma parada meio rock, a cabeça já começa já. A música vai fazendo isso. Então ela tem esse poder. Mas tudo isso não necessariamente descreve a verdade do meu espírito. Precisa existir uma verdade. Em meio a isso que a gente canta, em meio a essas canções, quantas canções, cara. Eu falo que nós somos uma geração, antigamente não tinha acesso a tantas canções novas surgindo que nem surge hoje. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Antigamente não, o cara vai lá, tinha que ir para o estúdio, fazer. Aí pensa essa parada de fita. Aí fita, ou talvez lá o disco. Tem alguma coisa antes do disco? Antes do disco não tem, né? Aquele discão, aquele bolachão. Tem ou não tem? Os mais antigos aí, não mais velhos, os mais experientes. Tem alguma coisa antes do disco?
eu não lembro, então vou ficar no disco. Pensa todo o trabalho, cara, gravar um disco. Hoje não, cara, hoje é tudo muito rápido. Nem esse negócio de CD já era. Hoje é Spotify, né, Deezer, qualquer, tem outros aí, outras plataformas, né? Então é tudo muito rápido. YouTube, é clipe, então é tudo muito rápido. Surgem muitas canções, mas os verdadeiros adoradores adorarão. Mas nem todos que estão adorando são verdadeiros adoradores. Isaías capítulo 29, vamos dar sequência aqui. Isaías capítulo 29, quero passar com você em umas 3, 4 exortações de Jesus, ou de Deus, para com o seu povo. Isaías capítulo 29, versículo 13 a 15, diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honram somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída somente de regras e doutrinas criadas por homens. Jesus cita essa passagem de Isaías 29, lá em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 9, quando ele está falando, ele fala essa palavra para os fariseus, um povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe, um povo que, você está vendo o que ele fala aqui? Vocês se achegam junto a mim. Então esse povo até se achegava, embora ele esteja falando isso para o povo de Israel, isso aqui cabe, veste na gente completamente. Pensa não somente nessa comunidade, mas quantos nesse exato momento não se achegaram junto a Jesus? E aí Jesus está corrigindo esse povo, legal, vocês se juntam até mim, vocês vêm até mim, mas vocês falam algumas palavras, vocês adoram da forma de vocês, mas o coração está longe. Não tem, o coração de vocês não está nisso que vocês estão fazendo. Não tem uma verdade. E se o coração não está, isso representa o quê? Que não existe uma verdade. Quando você fala para você que está aí, que tem a sua esposa, você mulher, tem o seu marido, quando você fala, te amo de todo o meu coração, isso está sinalizando uma verdade, que o amor que você sente por essa pessoa é uma verdade, porque tem a ver com toda a sua vida, de todo o coração, tem a ver com o quê? É todo o meu ser, é toda a minha vida, é uma verdade, não é uma parcialidade, é uma totalidade. Então o que Jesus está falando, há uma parcialidade na adoração que vocês oferecem, e Jesus, Ele não quer receber uma adoração parcial. Nós, cara, a gente está reunido aqui diante dEle, é o nome dEle e o nome em evidência, é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa que tem o primeiro lugar aqui. Então não dá para me reunir num ambiente congregacional em uma parcialidade de coração, é necessário uma totalidade. Eu não posso estar aqui pensando nos deuses lá fora. Que deuses, pastor? Principalmente num Deus chamado Mamon. A gente se reúne aqui pensando no boleto que tem para pagar no mês que vem, que esse mês não deu para pagar. A gente se reúne aqui pensando nos afazeres. Jesus, Deus, o Espírito Santo, como você queira se referir, Ele não quer receber uma adoração parcial, precisa ser de todo o coração. É de todo o coração, cara. Não dá para estar mais ou menos. Esse povo estava mais ou menos. A famosa expressão que a gente usa, meia boca. Não dá para oferecer uma adoração meia boca. Deixe de ser um meia boca. Não seja meia boca. Não dá para ser parcial. Esse povo era parcial. Eles se juntavam, ou seja, eles faziam uma regra certinho. Domingo à noite vai dar lá o culto é às 7. Então, a hora que for 6 horas,
nós começamos a nos arrumar, tomamos um banho, pegamos o nosso veículo, vamos lá, vamos ouvir o Alisson cantando algumas canções, o pastor Lucas vai pregar, e depois, talvez lá a gente contribua dá lá umas moedinhas, e a gente faz toda a regra, para um povo que age assim. A mesma voz que veio para o povo de Israel, que veio para os fariseus, continua: vocês se juntam a mim, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, não tem uma verdade. Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33, versículo 30, Ezequiel 33, 30. Espírito Santo, eu peço que você, por favor, quebre as fortalezas que há na nossa mente e no nosso coração, que elas não impeçam da tua verdade cumprir o propósito que precisa ser cumprido em nossas vidas. Por favor, Senhor. Ezequiel 33, 30, segura aí. Por favor, permita que o Espírito Santo quebre algumas fortalezas. Quando a gente fala de Davi, eu já escutei muitas pessoas mencionando, e eu já mencionei isso. Qual foi a primeira atitude de Davi ao assumir o trono? E aí a gente fala, ele foi buscar a arca, que simbolizava a presença, o lugar onde Deus vinha e se revelava, e toda a adoração do povo girava em torno disso. Isso não foi a primeira coisa que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi destruir a fortaleza de Jebus. Primeiro ele prepara um lugar, e depois ele traz a arca, porque não adianta trazer a arca e não ter um lugar para colocar ela. Então deixa primeiramente as fortalezas serem quebradas. Não adianta querer a presença e não ter um lugar preparado para ela. Então destrói fortaleza, deixe o Espírito Santo, por meio dessas palavras, quebrar algumas fortalezas, para que tenha um lugar, para que Cristo esteja no centro da sua vida. Ezequiel 33, 30 diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, está falando aqui para o profeta isso, tá bom? Teus paisanos estão comentando sobre a tua pessoa perto dos muros e junto às portas das casas, dizendo uns aos outros: vinde ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor. Ou seja, o povo, aquele povo que fazia parte, que estava junto com Ezequiel, eles se reuniam: vamos lá, vamos ouvir a palavra que Ezequiel vai pregar, vamos ouvir a pregação de Ezequiel, vamos lá ouvir a pregação de Ezequiel, o que ele vai falar da parte do Senhor. Mas o versículo 31 diz assim, o meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro, estão ávidos por ganhos injustos. Mais uma vez, Deus falando, eles se reúnem na igreja, eles sentam para te ouvir, eles com a sua boca, eles até expressam adoração e devoção, mas o problema está aqui de novo, mas o coração está longe, está dividido, não tem coração, é parcial a adoração que eles oferecem. A versão Almeida do século 21 diz assim, eles vêm a ti como o povo costuma fazer, e se assentam diante de ti para ouvir as tuas palavras, mas não a praticam, pois professam muito amor com a boca, mas o seu coração busca o lucro.
Eles falam muito sobre amor, mas o coração não está nisso. Então não é cantar sobre amor, você está aqui comigo? Não é cantar sobre amor, não é simplesmente cantar, não é simplesmente uma devoção dos lábios. O que Jesus está falando não tem verdade, não são verdadeiros adoradores. São adoradores, mas não são verdadeiros, porque até tem adoradores, eles são uma espécie de adoradores, mas não são verdadeiros. Por quê? Não tem coração. Amós, capítulo 5, continua, vai para frente aí. Amós, capítulo 5. Falar de adoração e ir para o livro dos profetas, só pode vir encajadada mesmo, né? Não tem como, não dá para se esperar outra coisa. Quando você ouvir alguém falando de adoração e começa a vir aqui para esses livros, você pode pensar, ele vai morder. Amós capítulo 5, versículo 22, Amós 5, 22, diz assim, ó: ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, com vossas ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, mesmo que sejam de vossos melhores animais. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Em vez disso, deixai correr livre o direito como um rio e a justiça como um ribeiro eterno. Fica o versículo 22, ele está falando assim, nem adianta, vocês estão trazendo o melhor, pode ser o melhor dos animais. É aquela famosa frase, aquela expressão, vamos fazer o nosso melhor para Deus. Nem sempre o meu melhor para Deus tem a ver com o melhor na perspectiva de Deus. O povo pensar assim, vamos lá oferecer o nosso melhor. Deus não quer o seu melhor, a não ser que esse esteja acompanhado por todo o coração, senão Deus não quer o melhor. Esse negócio assim, não, vamos tocar, vamos ensaiar, vamos deixar tudo redondo, porque para Deus é o melhor, mas o que Deus vai olhar não é as notas aqui, é lá, no coração. Se lá Ele não vê uma verdade, esse melhor não serve para Ele, porque o melhor é aquilo que é feito com todo o meu ser, com toda a minha vida, de totalidade, não uma parcialidade. E Deus está falando aqui, cara, parem com as músicas de vocês, para de tocar teclado, para com o som do violão, para com as músicas, parem de cantar, parem, não tem uma verdade nisso. Onde está o coração de vocês? O que Deus, hoje, pensa aí, o que Deus estaria falando para você agora, nesse exato momento? Ele estaria falando para você, continue onde você está, é esse o caminho. Ou Ele estaria falando para você, para, você está sentado, legal, você olha, faz uma cara de que está entendendo, você às vezes até balança a cabeça, como de costume. Deus não quer como de costume, cara. Deus não quer como de costume. Piloto automático não serve para Ele. Como de costume vocês se reúnam assim. Cara, eu estou falando isso desde que começou a pandemia. Não dá para a igreja agora, quando abriu os prédios, as portas, vamos voltar às atividades. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Teu nome, não dá, cara, para a igreja continuar se movimentando do mesmo jeito que era antes. Não dá. Esse tipo de palavra vem para fazer o quê? Para reconfigurar, para mudar algumas coisas, para falar, olha, não dá para continuar como de costume. Sabe aquilo que é até chato de tanto falar? Não vai mais voltar como era antigamente, agora existe um novo jeito, né? Agora é um novo formato. Isso que a gente tanto falou, agora a gente precisa se adaptar a algo novo.
embora isso seja chato de tanto ouvir, é uma verdade, principalmente para a igreja. Não dá mais. A formatação, como vinha acontecendo até hoje, não dá, cara. Aleluia. Não tem como. Não tem como mais a gente continuar se reunindo, canta algumas canções, ouve uma palavra, coloca ali umas ofertas, dízimo, e vai embora para casa, e fala que é adorador, e adora a Deus, e chama isso aqui de culto. Eu já mudei, eu não tenho problema, você vê lá um banner escrito culto, não tem problema, mas eu mudei intencionalmente, eu não chamo mais de culto, porque pelo amor de Deus, chega, a gente não pode mais entender isso como culto, eu preciso entender isso aqui como culto. Minha vida é culto. A adoração verdadeira que Deus quer receber não é o que acontece aqui dentro, é a minha vida. Não dá para chamar isso aqui de culto, cara. Por isso tem que mudar. A igreja precisa despertar. Desperta você, começa a se mexer, deixa o Espírito Santo fluir através de você e te reposicionar onde Ele deseja. Se a gente não entende nada disso, adoração não tem a ver meramente com o que a gente está fazendo aqui na terra, cara. Isso vai continuar, vamos dizer, se fosse se referir como um ministério de adoração, isso é eterno. A gente precisa já entender tudo isso, se posicionar aqui hoje, agora. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Essa reunião, quando a gente se reúne, tudo isso é muito bom, isso tem que ter, isso é importante, mas não é culto. Vou provar para você, em 1 minuto, como a nossa mentalidade é que isso aqui é culto. Aqui dentro você fala algum palavrão, você manda alguém para aquele lugar, credo pastor, você fala palavrão, você grita com a sua esposa, você xinga aqui, você chuta, bate. Então, se culto não é o que acontece aqui, é no meu dia a dia, por que quando eu estou lá fora eu xingo? Por que quando eu estou lá fora eu bato? Por que quando eu estou lá fora eu falo mais alto? É a mentalidade de que culto acontece aqui. Então, a igreja é um lugar de reverência. Então, vamos ter toda a reverência. Mentalidade miserável essa que está colocada dentro das pessoas. Aí, quando sai lá fora, não, a igreja está lá agora, o pastor não está perto. A tua vida é adoração. Então, o mesmo comportamento que você tem aqui dentro, você tem onde você está, porque não é aqui dentro, não é esse ambiente, é esse ambiente. Lembra que Jesus falou para a mulher? Não é nesse monte, não é em Jerusalém. Por que não é no monte nem em Jerusalém? Porque não é mais um lugar, é uma pessoa. E sendo uma pessoa, o que Jesus falou? Eis que estou convosco todos os dias. Então, se a adoração tem a ver com uma pessoa, essa pessoa está com você todos os dias, em todos os lugares. Então a adoração, ela não para. A adoração 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, é uma realidade que está se movimentando nas ruas de Londrina e das nações. É legal, cara, muito bom ter uma casa de oração em uma cidade, onde os ministérios se reúnem. É muito bom, mas melhor do que isso é entender que nós somos a casa de oração 24/7. Nós somos 24 horas, 7 dias na semana. Mesmo comportamento daqui, mesmo comportamento lá, onde estiver. Você está aqui comigo? Eu oro para que o Espírito Santo arrebente com as nossas fortalezas. Deixa eu ler Amós 5, 23, 24 novamente. Em outra versão diz assim, acabem com esse barulho das suas canções religiosas. Elas são um barulho que incomoda os meus ouvidos. Não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam. Olha que difícil de ouvir isso. Dura coisa é ouvir isso. Essa música de vocês está incomodando meu ouvido. Cara, é terrível ouvir isso. E por favor, não pensa assim, não, mas isso aí que foi lá, Amós, já era, mais de 2000 anos atrás. A música de vocês está me incomodando. E a versão viva fala assim, não ouvirei as músicas das suas liras, por mais belas que sejam.
pode ser mais bonito que for, eu não vou ouvir. Não se trata da beleza, se trata se o teu coração está nisso. Por isso que eu falo para você, irmão, você está reunido num ambiente, vamos cantar, pastor, mas eu não canto, porque eu não canto, eu sou meio desafinado, só uma voz meio de taquara, rachada, o negócio não é legal. Jesus não quer nem saber disso. Entre alguém que está cantando tudo desafinado, mas está lá de todo o coração, e alguém que está cantando todo afinadinho, mas com o coração dividido, Jesus fala para o afinado assim: eu não suporto ouvir a sua canção. E ele fala para aquele que está todo desafinado: a sua canção chega como um perfume agradável às minhas narinas. É isso que ele faz. Então cante, se expresse. Não é o quão belo você canta, mas o quão seu coração está naquilo que você está declarando. Salmos 78. Salmos 78. Não é de Davi esse, da família de Asaf. E ele está falando aqui sobre a questão da história de Israel, lá de quando Deus tirou eles do jugo, da escravidão do Egito. Aí lá no versículo 34, Salmo 78, verso 34, diz assim: sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam, com fervor se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com a língua, de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua. Aí aqui a gente vai fazer toda a conexão do que nós estamos falando desde domingo. Quando há uma inconstância, algumas versões vão falar, e eu acho legal, algumas versões vão falar de coração não sincero. Algumas versões, talvez a sua aí, não sei que versão que você está usando aí, vai falar de coração não sincero, no verso 37, não vão falar do coração inconstante, vai falar de um coração não sincero. Se não é sincero, é porque não existe uma verdade, óbvio. Então não tinha uma verdade. Com a boca eles até cantavam, com a boca eles até adoravam, só que era da boca para fora, porque não existia uma sinceridade de coração. Não era sincero aquilo, era inconstante. E aí ele fala que essa inconstância e essa falta de sinceridade tem a ver com o quê? Eles não eram fiéis à aliança. Se você já leu Êxodo, espero que tenha lido, se você já leu Êxodo, você vai ver que era desse jeito, o povo se maravilhava, cantava, aí vinha uma ordenança de Deus por meio de Moisés, eles falavam assim: nós vamos obedecer. Primeira circunstância contrária, eles já começavam a reclamar, a murmurar. Não existia uma aliança. Deus sempre quis uma aliança com eles, mas eles nunca foram sinceros, eles sempre foram inconstantes, eles andavam em infidelidade à aliança que Deus tanto desejava ter com eles. E a adoração está completamente conectada com a aliança. Lembra que eu disse? Conhecer a Deus é ter aliança com Ele. Ser verdadeiro então tem a ver com ter aliança com Ele. A gente está dentro disso ainda, cara. De coração não sincero para com Deus, eles não eram fiéis à sua aliança. Primeira oportunidade, Moisés sobe no monte, Moisés começa a demorar, o que eles fazem? Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque aquele Moisés subiu, a gente não sabe o que aconteceu com ele não. Faça deuses para nós. Primeira oportunidade, eles deixaram ser enganados pelos sentimentos. Por quê? Porque agora eu não estou vendo mais Moisés, aquele que era a figura da pessoa de Deus para o povo, Moisés.
porque eles olhavam para Moisés e viam uma figura de Deus, porque Moisés foi o homem que esteve lá participando de tudo, de toda a libertação deles. Não que eles adoravam Moisés, mas Moisés trazia uma figura da realidade do Deus libertador. Então, primeiro momento que eles não veem Moisés, que Moisés começa a demorar, faz outros deuses aí lá vai Arão e faz o Deus. Moisés desce, toda a história que você conhece. O pior é que Arão vai e fala assim: não, a gente jogou os negócios aí de ouro e saiu esse bezerro de ouro. Não, cara, você fez, não é que saiu, aconteceu. Vocês estão adorando outros. Olha a infidelidade, inconstância, não sinceridade. Infidelidade para com a aliança, porque não é sincero. Uma das coisas mais primordiais em um relacionamento conjugal é a sinceridade. Você que está casado, você esposa, você gosta que seu marido seja sincero com você ou não? Claro que gosta, cara. É fundamental. É fundamental dentro de um relacionamento. Sinceridade. Sinceridade. Porque a não sinceridade representa infidelidade. Se eu não estou sendo sincero, eu estou sendo infiel. Está aqui comigo? Está aqui comigo ou não? Por favor, gente, não deixe sozinho não. Não fica só ouvindo, balançando a cabeça como de costume. Porque quando a esposa depois descobre algo que o marido não foi sincero, fala: por que você fez isso? Tem aquela coisa assim: você não foi fiel comigo. Por que você não falou a verdade? Por que você não foi fiel? Tem isso. Então está relacionado a infidelidade com a falta de sinceridade. E esse povo não era sincero e não era fiel à aliança. Então a gente já vai entendendo que o que nos impede de sermos, se referindo à igreja de forma geral, o que nos impede de sermos verdadeiros adoradores é porque nós não somos sinceros e fiéis na aliança com Deus. É porque a gente aprendeu toda a formatação, inúmeras vezes essa palavra foi citada, como de costume. A gente faz tudo como de costume, mas não tem sinceridade às vezes, não tem uma totalidade. E aí eu quero entrar na história de uma mulher, uma outra mulher, que também não é falado o nome dela. Lucas 7, vamos para lá. Agora a gente vai começar. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7, 36. Diz assim, tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Aqui nós vemos essa formalidade, o como de costume, e nós vemos algo que tem a ver com o de todo coração. Primeiro, esse fariseu, então um grande religioso da época, ele dominava a lei, a Torá. Então um grande conhecedor, ele faz o quê? Chama Jesus. Ele era um grande conhecedor. Então, como de costume, talvez só para você conectar com o que eu estou falando, como de costume ele faz. Está lá Jesus, na casa dele, está tudo acontecendo, mas na continuidade do texto, você vai ver que Jesus falou para ele assim: olha, eu vim na sua casa, você não lavou meus pés, você não me ungiu, você não fez nada. Ou seja, você me convidou, mas não me honrou. Foi tudo simplesmente como de costume. Quantas vezes, cara, a gente acaba falando: Jesus, venha Jesus, vem nesse lugar.
E quando ele vier, o que eu vou fazer? E quando Jesus está no ambiente, o que eu faço? Então esse homem convida, mas ele faz toda a formatação só como de costume. Algo que eu nunca tinha me atentado para esse texto de Lucas 7, 36 adiante aí, é a autossuficiência. Sabe o que é a autossuficiência? Desse homem, eu sou conhecedor da lei. Então ele era autossuficiente em si. E aí o Espírito Santo começou a me atentar para umas realidades que a gente precisa tomar cuidado. É bom você saber a sua identidade. É bom você saber que você é um filho de Deus. É muito bom saber a identidade. Só que cuidado para que o entendimento da sua identidade não faça você se tornar autossuficiente. Eu sou. Então eu sei quem eu sou. Cuidado com essa mensagem. Porque para a gente sair disso, é uma linha muito fina do entendimento da identidade para se tornar autossuficiente. Eu sei quem eu sou. É minha identidade. E aí se torna autossuficiente. Esse fariseu, eu sei quem eu sou. Então Jesus está ali. E quando eu sei quem eu sou, eu não honro aquele que era, que é e que há de vir. Quando eu sei quem eu sou, eu não honro de fato o grande eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então, pastor, então é errado eu saber a minha identidade? Não é errado você saber a sua identidade, mas cuidado para que você não se torne autossuficiente. Cuidado para não pegar algo bom e fazer algo destruidor. Cuidado com isso. Esse homem era autossuficiente. No contraste com a autossuficiência do religioso fariseu, existe uma mulher que não é nada autossuficiente. Ela é mencionada por Lucas como uma mulher, olha como ela ficou conhecida, e até hoje, você já ouviu pregações sobre a história dessa mulher, até hoje, como ela é conhecida? A mulher pecadora. Olha o título que ela leva, a mulher pecadora. Ela não leva o título do fariseu, da conhecedora, ela leva o título, a mulher pecadora, nada autossuficiente, totalmente dependente. Ela sabe que Jesus está lá. E Lucas 7, para mim, é a maior, é o texto que expressa a adoração mais profunda que Jesus recebeu como homem e Deus. Você entendeu? Só homem, pastor. É a adoração mais profunda que Jesus recebeu. Está aqui em Lucas 7. A palavra adoração no original tem a ver com proskuneu. Talvez a minha pronúncia esteja errada, porque eu não sei falar grego, tá bom? Mas tem a ver com ir em direção e beijar. Isso é o significado da palavra adoração: ir em direção e beijar. Essa mulher, para mim, esse texto é o texto de adoração mais profundo. Só que dentro do texto de adoração mais profundo há um contraste com aquele que não honra, com aquele que só convida, para com uma que nem tinha convidado, mas ficou sabendo que Jesus estava lá, e ela dá para Jesus a adoração mais extravagante, a adoração mais profunda que Jesus recebeu. Ele recebeu de uma mulher que o nome dela nem é mencionado, ela ficou conhecida como a mulher pecadora. A mulher pecadora é aquela que ofereceu a adoração mais extravagante que Jesus recebeu. A mulher o quê? Pecadora. A mulher que não era autossuficiente. Interessante a gente entender que nessa adoração mais profunda não tem um fundo musical. A adoração mais profunda que Jesus recebeu não tem música, não tem instrumentos, não tem nenhuma música tocando. Não tinha lá uma música tocando, eu quebro o meu vaso aos teus pés. Não tinha lá uma música tocando, Senhor Jesus, quero beijar teus pés. E aí aquela mulher se emocionou ouvindo aquela música, e aí ela foi. Não tinha música, não tinha um violão fazendo um fundinho enquanto Jesus estava ali. Não tinha um teclado, não tinha um pad,
não tinha nada. A adoração mais extravagante que Jesus recebeu só tinha um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido, porque entendia que o seu pecado tinha ferido a aliança. Lembra que eu falei lá atrás, por que nos arrependemos? Qual é a causa do nosso arrependimento? É a aliança, cara. Eu não tenho que me arrepender porque eu quebrei uma regra. Nós precisamos aprender a nos arrepender porque nós quebramos a aliança, nós ferimos o relacionamento. Não sei se você lembra disso. O que move o coração da igreja, ou pelo menos o que precisa mover o coração da igreja ao arrependimento, não é que ela quebrou uma regra. Quebrei uma regra porque crente não pode isso, porque crente não é. O arrependimento fundamentado em regra não gera fruto, mas o arrependimento fundamentado em relacionamento, esse produz fruto. Está arrependido e chorando por quê, filho? Porque eu quebrei a aliança, eu feri o meu relacionamento com Deus, eu feri a aliança. Não é pelo que fez em si, é pela aliança que feriu. E essa mulher, sem música nenhuma, a adoração mais profunda, a adoração mais extravagante que Jesus recebeu, não tinha nenhuma música, tinha um coração. O único som que talvez ecoava ali, eu fico imaginando, quando ela se prostra aos pés de Jesus, ela se joga aos pés de Jesus, que Jesus está à mesa, mas não à mesa como é para a gente com cadeirinha, está de ladinho, deitado. Então ela também se joga aos pés de Jesus, e quando ela começa a chorar, prostrada. Você já chorou prostrado? Já chorou alguma vez sua vida com Jesus? Qual foi a última? Agora presta atenção uma coisa, qual foi a última vez que você chorou? Qual foi? Se fazem mais de, isso é um absurdo falar um negócio desse, mas se faz mais de 15 dias que você não chora nos pés de Jesus, tem algum problema na sua vida espiritual. Pastor, já faz tempo que eu não choro. Algum problema tem, meu filho. Volta para os pés dele. Eu me recuso ficar uma semana sem chorar aos pés de Jesus, não por emoção, mas porque quando a gente está na presença dele, a gente reconhece como a mulher pecadora. Quando eu me reconheço, por isso que eu não suporto o evangelho da hipergraça, isso é demoníaco. Eu não preciso me arrepender, não preciso se arrepender, cara. A graça só sinaliza que o teu arrependimento, ele tem um perdão, você precisa se arrepender. Quando eu reconheço a minha pequenez, a minha inferioridade, se comparado a quem Deus é, porque hoje, nessa falsa ou deturpada, banalizada mensagem da graça, nós colocamos homem na mesma dimensão que Deus. Nunca, cara, nunca. Então eu não posso, eu fico angustiado, e aí isso me arremete até ao ministério de um homem que não está mais entre a gente. O ministério era paixão, fogo e lágrimas. Não dá para ficar com o olho esturricado. Se você ama Jesus e ouve Ele, eu vou apertar um pouquinho mais. Se você ama Jesus e ouve tudo que você está ouvindo, e os olhos saem esturricados, tem algum problema. Hoje, enquanto eu começava a ler isso aqui, eu já li Lucas 7 um monte, já ministrei sobre Lucas 7 um monte, mas hoje, quando eu estava lendo Lucas 7, eu comecei a chorar no meu quarto, como acho que faz um tempo que isso não acontece, nessa questão de estar lendo a Bíblia e começar a escorrer lágrima. A gente precisa se permitir ser levado para um lugar em Deus, onde quando a gente pegar a Bíblia para ler, cara, você vai pegar a Bíblia para ler, você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a molhar as páginas, as folhas desse livro, lágrimas, não dá para o olho estar esturricado, perguntar de novo,
Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Jesus? Pastor, talvez a tua personalidade, você é mais assim. Eu sou um pouco mais duro. Diante da presença dele, as personalidades se igualam, porque nós reconhecemos, ele é Deus. Eu não. Eu sou um pecador chorando aos pés dele. Não se esconda atrás da personalidade. Joga um colírio, pelo amor de Deus. Você vem com uma cebola no ombro aqui assim, a próxima reunião, e vem e fica olhando assim, só para escorrer alguma coisa. Provoca. O que vai dar de gente depois? Colírio, você vai escorrendo assim. Então, quando você chorou, não sei se já faz tempo isso, quando você dobra o teu joelho e começa a chorar, o que acontece? Não começa a correr o nariz? Então, você está chorando assim, começa aquele negócio assim, aí você começa. Eu acho que o fundo musical para essa cena era o fundo musical do nariz escorrendo. E ela ali, chorando. Eu imagino esse fundo musical. E qual outro fundo musical? Não tinha música. Tinha o som das lágrimas, o som do beijo. Não era nem reproduzido por uma caixa da JBL, ou para caixa de som top de linha dos dias de hoje. Era reproduzido por um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Verdadeiros adoradores. Esse ir em direção e beijar me lembra de uma outra cena que faz o contraste com essa mulher. Lá em Mateus 26, 49, não precisa abrir, você conhece a história. Quando Judas, junto com alguns soldados, ele se achega a Jesus e ele vai sinalizar para os soldados quem é Jesus. Então Judas combinou com os soldados: olha, eu vou sinalizar quem é Jesus para vocês. Então aquele que eu beijar. Então Judas chega, e quando ele chega próximo de Jesus, ele faz o quê? Adoração. Ele vai em direção e o que ele fez ali? Ele ofereceu adoração, mas ele não era um adorador. Ele traiu Jesus com adoração. Ele traiu Jesus com adoração. Ele foi em direção e beijou, mas aquilo ali era para trair ele. Então não é simplesmente adorar. Não traz Jesus com adoração. Como assim? O coração de Judas não era um coração que tinha uma aliança com Jesus. Ele traiu. E quando a gente fala da infidelidade, a gente arremete para quê? Traição. Sem sinceridade. Infidelidade. Traição. Por que a mulher pecadora é levada em desespero? Ela reconhecia dentro de si, dentro dela tinha algo gritando. Ela não foi nem convidada, ela não estava nem aí se iam falar dela, ela não estava nem aí se ela poderia ser apedrejada, se ela poderia ser excomungada, o que aconteceu, o que iam falar dela, ela não estava se importando. Ela reconhecia dentro dela, então ela vai e se expõe. Falei sobre isso já um tempo atrás. Ela se expôs em meio aos fariseus. Alguém precisa se expor. Alguém precisa se expor. E essa mulher, reconhecendo os seus pecados, as suas mazelas, a sua miséria, ela se expõe em adoração. E para a gente orar um pouco, eu volto lá onde nós começamos. João capítulo 4.
João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Eu não vou nem continuar o texto. A hora está chegando, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Essa palavra adorarão, quando a gente troca ela pelo seu significado original, a gente poderia entender isso, que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão fazer o quê? Irão em direção a Jesus e beijarão a Jesus. Irão em direção a Jesus e se renderão a quem Ele é. Se a gente troca pelo seu significado, Jesus está falando, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores se encontrarão rendidos aos meus pés. Isso é os verdadeiros adoradores. É isso que Ele está procurando, que Ele possa encontrar em nós isso.